Era um time de vôlei, mas era muito mais do que isso. Era a seleção nacional e a missão desses brasileiros era mostrar ao mundo que o Brasil podia ser muito mais do que apenas o país do futebol. Era um grande desafio. Talento nunca foi problema, mas o que sobrava em técnica e dedicação faltava em estrutura, que era praticamente nenhuma. O conceito de alto nível era exatamente o que nos faltava para o Brasil chegar a alguma coisa no voleibol mundial. A maioria dos atletas, né, tanto do Rio, São Paulo, a maioria ia jogar mais nessa de, olha, vai ter um lanche, terminou o jogo, às vezes saía comer uma pizza, às vezes um jogo importante, o presidente do clube chegava e hoje nós vamos para uma churrascaria, vamos para algum lugar assim. Porque naquela época ninguém jogava voleibol, né? Todo mundo só, como até hoje, né, só gosta de futebol. Mas nas aulas de educação física o professor dava voleibol e a gente era obrigado a fazer voleibol. É difícil a gente imaginar que um esporte que até então não era muito conhecido pudesse se tornar essa massa de conceito, de popularidade do nosso país. Todos concordavam que estava mais do que na hora do vôlei brasileiro deixar de ser amador. Quem tomou a iniciativa de transformar esse desejo em realidade foi um ex-atleta que em 1975 assumiu a Confederação Brasileira de Vôlei. E ele começou a trabalhar buscando, no exterior, revistas e camisas que traziam o nome do patrocinador estampado na camisa. Eu armei uma corda, igual um varal de roupa, pendurei as camisas quando eu fui fazer a defesa da criação, da possibilidade de ter o clube empresa. Eu lembro até que a votação deu empate e o presidente do CND, no voto de Minerva, resolveu mudar isso e permitir o patrocínio na camisa dos times esportivos. E ouvi também de clubes de futebol dizendo, principalmente do Flamengo, que no manto sagrado do Flamengo ninguém ia fazer propaganda. Que doce ilusão. Como o Nussmann conseguiu aprovação para a publicidade, vieram os patrocínios. Com o dinheiro foi possível montar times fortes e organizar a primeira seleção brasileira permanente. Era o começo da febre do vôlei no Brasil. O voleibol se abriu para o mundo e se abriu principalmente para a população brasileira. Deixou de ser uma coisa assim, meio de elite, meio fechada, para realmente para o grande público, uma grande massa de praticantes e de seguidores. Foram meses de treinos até que os resultados começaram a aparecer. Uma das batalhas mais emocionantes foi um jogo inédito no Maracanã em 1983. Hoje o estádio está em reforma por conta da Copa do Mundo de 2014. Mas quem passou por aqui naquela época não esquece o que viu. Em 83, o Nussmann, que hoje é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, então na época presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, foi muito ousado em trazer a Rússia para cá, para fazer um jogo, um amistoso, né, um desafio Brasil e Rússia no Maracanã. E ali foi impressionante, porque foi um dia muito chuvoso e tiveram mais de 94 mil pessoas dentro do Maracanã. Então entrar naquele estádio, ver o teu nome no placar, sabe, aquela quadrinha no meio do Maraca, assim, super lotado, foi uma emoção que eu acho que aquela ali a gente não esquece nunca mais. E foi recorde de público, inclusive, né, constando inclusive no Guinness Book, no livro dos recordes. Foi, sem dúvida, a maior concentração de torcida para um jogo de vôlei na história do voleibol mundial. Aquele jogo foi um marco. Pela primeira vez, a seleção do Brasil derrotava a União Soviética. Até então, os russos eram praticamente imbatíveis. Aquela vitória mostrou que o vôlei brasileiro podia sim sonhar alto. Quem sabe chegar ao pódio numa Olimpíada. Quem sabe um dia conquistar o ouro. O Brasil fizeram um grande livro sobre a história do esporte brasileiro. Esse é um capítulo fundamental de transformação.
uma geração que elevou o voleibol a um patamar, né, que deu as condições do voleibol estar no patamar onde está hoje, ser um esporte de referência no Brasil, né? E todos esses personagens, começando, né, no Bebeto e a comissão técnica, passando pelo Bernard e todos esses jogadores, certamente eles são esse divisor de águas. A seguir, como o vôlei brasileiro começou a encantar o planeta, os jogadores se transformaram em ídolos e o esporte atingiu o alto nível tão desejado.